Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a continuação do livro do Gênesis. Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. Era então toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, antes do dilúvio, imediatamente depois do dilúvio. Havia um só idioma na face da terra, embora não tenhamos como saber corretamente essa língua. Provavelmente era hebraico. Aleluia a Deus. E aconteceu que, quando partiram do Oriente, esse é o versículo 2, né? Quando partiram do Oriente, não se refere a todas as pessoas, mas sim a um grande grupo que se dirigiu nesta direção, mais do que provável, dirigido por Nimrod. A frase do Oriente deveria ser traduzida como no Oriente. Acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Este príncipe Nimrod e sua cidade, a Babilônia, e a planície em que ela foi edificada, Siná. Todos reclamam atenção, representam os esforços de Satanás, que utiliza o homem como seu agente para opor-se a destruir os planos de Deus. Deus tem seu príncipe e a sua cidade. Satanás tem o seu. E esses príncipes, com suas cidades que se opõem, ocupam a maioria das páginas da Bíblia. O término da página do livro sagrado revelam o triunfo de Emanuel e de Jerusalém sobre o anticristo e a Babilônia. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los com fogo. E foi-lhe o tijolo em lugar de pedra, e o betume em lugar de cal. Considerando os materiais que foram utilizar, eles definitivamente não tinham sequer em mente que esta cidade e a sua torre fosse temporária. Aleluia! E eles disseram: Eia, e edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu. Provavelmente era um culto aos astros, quer dizer, aos corpos planetários. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse é o versículo 4. Eles disseram: destaca o mal inegável no coração humano. Não levavam em outra ou por Deus queria. Neste versículo vemos o foco de todas as rebeliões contra Deus naquele tempo ou agora. De fato, foi a primeira rebelião organizada contra Deus. O Senhor havia dito a Noé e aos seus filhos para serem fecundos, multiplicarem-se para encher a terra. Está lá em Gênesis 9, do versículo 1. Agora, os seguidores de Nimrod estão fazendo justamente o contrário. O Senhor quis que a humanidade se espalhasse na terra, mas aqueles rebeldes estavam dedicados a desafiar o Deus desejava. O que Deus desejava. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos do homem. Eles regem homens, mas Deus domina. Versículo 6. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos estes têm uma mesma linguagem. O que na realidade
é a vontade de Deus. E isto é o que começam a fazer: a rebelar-se contra Deus. E agora nada lhe impedirá de alcançar o que pensarem fazer. Em outras palavras, sua rebelião só se intensificaria. Agora, pois, desçamos e fundamos ali a sua língua, para que nenhum entenda a fala do seu companheiro. O pronome nós, com respeito ao Senhor, declara a Trindade a um só Deus, mas manifestado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao menos uma centena ou mais de idiomas surgiram a partir daqui, o que tornou impossível a esses rebeldes operar em conjunto com qualquer tipo de coesão. Aleluia. Coesão. Versículo 8 do capítulo 11. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e os que falavam o mesmo idioma se uniram e se foram para outro lugar, e deixaram de edificar a cidade. Algumas evidências de que terminaram a torre, mas não a cidade. Versículo 9. Por isso foi chamado o nome dela, Babel. Significa confusão, Babel. E também é o nome hebreu da Babilônia. A torre e a cidade de Babel tiveram a sua origem na hostilidade, deliberada. Aleluia, Deus. Hostilidade e deliberada, determinada, entusiasta contra o propósito de Deus, que o espalhou sobre a face de toda a terra. Aqui está a essência de toda rebelião. Qualquer pensamento, conselho ou palavra cuja inspiração seja mesmo em um grau infinitesional no antagonismo, a mente de Deus é o pecado, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Como foi dito, os homens regem, mas Deus domina. Aleluia, Deus. Essa é a mensagem, né, da Torre de Babel. Então, eles começaram a construir essa torre, porque tinha que chegar ao céu, porque eles queriam ser maior que Deus. Mas como diz aqui na mensagem, como foi dito, o homem rege, mas Deus domina. Essa é a mensagem. Amém? E sempre a gente bate com o mesmo problema. Quando nós deixamos de fazer o que é certo para Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor, acontece o que aconteceu com esse povo. O povo não falava o mesmo idioma. Os que falavam o mesmo idioma, eles se uniram, mas os que não falavam se uniram aos outros, porque Deus deixou todos eles confusos, porque aquela forma foi a forma que Deus encontrou para tocar neles, para eles saber que Deus é Deus, que não existe esse negócio do homem querer ser maior que Deus. O homem não é maior que Deus, e que nós temos que entender que Deus é Deus. Da forma que Ele age, da forma que Ele faz, é o que está certo. Nós deixamos de fazer o que é certo. Aqui o povo deixou de fazer o que é certo. Foram contender com Deus, foram fazer o que é uma torre, para alcançar o céu, né? Olha a ignorância, ou a sabedoria que eles achavam que tinham, né? Então, é dessa forma, até hoje, o homem quer ser maior que Deus. O homem diz, eu sou melhor que Deus, eu faço maior que Deus. E muitas das vezes, quando o homem fala dessa forma, ele vai passar peleja. Deus passa a espada. Aleluia, Deus. Então, se você gostou dessa mensagem, envie para um amigo. Vamos parar de ser rebelde, né? Vamos fazer a vontade de Deus. Envie a mensagem para um amigo. Toque o sininho. Amém? Esse canal é da bênção.
E você todo dia vai receber uma parte da Bíblia. Todo dia, um dia a gente vai montar este livro, todinho, completo, livro por livro. Amém? Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe o Ministério Pentecostal do Quebrantamento à Bênção. Sou serva de Deus. Que Deus abençoe esse painel de fotografia, esse caderno de orações. Essas fotos, Senhor, abençoe, eu te peço, Senhor, visita cada irmão, cada enfermo nos lares, cada enfermo no leito de hospital, Senhor. Eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.